Na tentativa de provar a inexistência de um ser com atributos máximos, o qual nós damos o nome de Deus, muitos ateus até os dias de hoje costumam se utilizar de um argumento muito antigo, denominado paradoxo de Epicuro, que visa refutar o conceito de um Deus que seja ao mesmo tempo onibenevolente, ou seja, infinitamente bom, onipotente, ou seja, infinitamente poderoso, e onisciente, ou seja, infinitamente sábio, dado o problema do mal. E se o mal existe, conforme diz o paradoxo de Epicuro, implica que é impossível, logicamente, que um ser com essas características em um nível infinito exista. O paradoxo de Epicuro é um argumento que se estrutura num trilema, o que basicamente significa que se duas inferências forem validadas, logo a terceira automaticamente será inválida. A gente já vai entender como é que funciona esse trilema e uma possível resolução proposta por Santo Agostinho. Mas antes é interessante a gente notar que esse esquema lógico que nós vamos conhecer aqui, ele é atribuído a Epicuro, que foi um filósofo grego helenista que viveu no 3º e 4º século a.C. Então, obviamente, Epicuro, por vir 4 séculos antes da vinda de Cristo, ele não estava lidando com o cristianismo, né, quando ele formulou esse trilema. Mas os epicuristas pós-surgimento do cristianismo é que usaram dele para tentar rebater a existência de Deus conforme pregado pelos cristãos. E talvez a versão mais comum que você vai encontrar do paradoxo de Epicuro é a seguinte. 1. Se Deus é onibenevolente, ou seja, maximamente bondoso, e onipotente, então ele quer acabar com o mal por causa da sua bondade, e pode acabar com o mal dado o seu infinito poder. Então, se o mal existe, é porque Deus não tem pleno conhecimento da existência do mal. E isso implica, então, que se ele não tem total conhecimento da existência do mal, é porque ele não é onisciente. 2. Se Deus é onibenevolente e onisciente, então ele tem pleno conhecimento do mal e quer acabar com o mal. Logo, se ele não o faz, é porque ele não é onipotente, ele não tem poder para tal. E o terceiro, se Deus é onisciente e onipotente, então ele sabe tudo sobre o mal, consegue dar um fim em todo o mal existente, mas se o mal existe, é porque Deus não é bom, ou seja, ele não deseja o desaparecimento do mal. À primeira vista até parece que esse é um argumento irrefutável, né? Já que ele pega bem numa condição complicada da realidade, que é o problema do mal, e coloca de forma bem concisa, logicamente, que a existência de um Deus todo-poderoso, todo-amoroso e todo-sábio é refutado pela existência do mal. E onipotência, onisciência e onibenevolência são justamente as qualidades mais marcantes do Deus cristão. Então, como é que a gente fica diante dessa suposta contradição da fé cristã? Bom, antes de tudo é interessante a gente notar que o paradoxo de Epicuro, da forma como eu explicitei aqui, de forma alguma se trata de uma tentativa de refutação à existência de Deus, mas sim, dado o problema do mal, do conceito de um Deus com aquelas 3 qualidades, onipotência, onibenevolência e onisciência. Epicuro mesmo, ele não era um ateu, né? Ele era um politeísta, ele acreditava em divindades menores. Então quem usa do paradoxo de Epicuro para provar ateísmo tá totalmente por fora, não sabe do que tá falando. Além disso, se você pressupõe a existência do mal, conforme previsto no trilema de Epicuro, logo você tem que assumir também a existência de um ordenamento contrário ao mal, que é o bem, pois só se conhece o mal por causa da referência que nós temos quanto ao que é o bem, né? Assim como nós só temos noção do que é a cegueira, porque nós sabemos o que é enxergar. Só se sabe do frio por causa do calor, do escuro pela luz e por aí vai. Então vamos lá, Santo Agostinho ele propõe uma resolução ao paradoxo de Epicuro nos seguintes termos. Toda a problemática imposta por Epicuro ronda sobre a existência do mal. Então a existência do mal é um pressuposto que tem que ser assumido como verdadeiro para que todo o argumento faça sentido. Mas se o mal não existir de fato, então não se pode confrontar o conceito de Deus onipotente, onisciente e benevolente. Porque se o mal não existe, Deus tem total ciência da inexistência do mal, então ele não precisa desejar o fim de algo que sequer existe e tampouco usar o seu poder para isso. E aí é que tá, o mal não existe na concepção de Santo Agostinho. Mas como assim? O mal é algo constatado na realidade, e os atos de crueldade praticados dia e noite por seres humanos não demonstram a existência do mal? E o ponto aqui tá na questão o que é existir. E na concepção agostiniana, o mal não existe de forma ontologicamente positiva, mas de forma negativa. O mal não existe senão como privação ou ausência do bem. E o que existe, existe como ser, e o mal se manifesta como um não ser.
Então não tem como ele existir de forma substancial, a não ser como a privação de uma outra coisa. Logo, o mal se trata de uma privação do bem. Eu sei que pareceu um pouco meio confuso aqui, mas com exemplos fica muito melhor de entender, né? O frio não existe substancialmente. O frio se dá pela ausência de calor. Então, da mesma forma, a gente pode pegar outras coisas. O escuro, ele não existe de fato. O que existe é a luz. E quando a luz não se faz presente, daí sim nós temos a escuridão. Mas não que a escuridão exista como ser, não. A cegueira, da mesma forma, é a falta de visão. E por aí vai, eu acho que você já entendeu, né? Assim sendo, se o mal não existe substancialmente, é uma falácia dizer que o problema do mal invalida as qualidades de Deus, já que o mal não passa de uma privação do bem. Mas agora, aprofundando a questão, não dá pra negar que coisas ruins acontecem no mundo, e Deus é o criador de todas as coisas. Então não seria Deus o culpado por toda a maldade existente? O termo existente aqui é de modo coloquial, tá? Bom, Deus, no seu infinito amor e caridade, criou seres dotando-os de intelecto e de livre-arbítrio, para que estes seres pudessem escolher amá-lo ou rejeitá-lo. E existir é algo essencialmente bom, e tudo aquilo que Deus cria é bom. E o amor, de fato, só há numa relação onde há liberdade. Então vamos lá, Deus poderia criar seres pré-programados a nunca rejeitá-lo? Ele poderia, mas aí não seríamos livres, né? Nós seríamos robozinhos atendendo a uma condição pré-estabelecida. E quando não há chance de escolher espontaneamente amar ou rejeitar, é impossível que o amor seja verdadeiro. Logo, quando Deus cria tudo perfeitamente bom e seres dotados de intelecto e de liberdade de arbítrio, no momento em que o primeiro ser adere a uma corrupção do bem, que é o mal deixa de ser potência para ser ato. Assim sendo, Deus não é a causa do mal. Ele criou tudo bom e perfeitamente ordenado para o bem. Mas aquele sujeito que preferiu escolher agir pela maldade, abusando do livre-arbítrio e se afastando dos desígnios de Deus, este propriamente é a causa do mal, não Deus. E para finalizar, outro pensamento marcante da Teodiceia de Agostinho, e que influenciou fortemente Santo Tomás de Aquino, é que Deus permite o mal, pois do mal ele consegue tirar um bem maior. Dessa forma, o mal passa a ser aceitável na medida em que o efeito dele seja um bem superior a ele em grandeza. E eu vou dar um exemplo aqui, só que o exemplo nunca é perfeito, né? Porque se o exemplo retratasse perfeitamente a realidade, seria a coisa em si e não o exemplo. É inegável que o estupro seja um mal terrível e abominável, né? Ninguém vai negar isso. E pode ocorrer que, de um estupro, a mulher venha a engravidar. E o que a princípio deveria ser uma gravidez indesejável, pode ser que nasça uma criança e essa criança seja uma verdadeira bênção na vida da mãe. Então veja, aquilo que proveio de um mal pode vir a ter consequências boas, graças à providência divina. E é por isso que Deus não deseja o mal, ele vai acabar com o mal, destruindo aqueles que escolheram pelo mal, mas ele permite o mal, pois do mal, eu tô falando muito mal, né? Pois do mal, Deus consegue arrancar coisas boas. A própria justiça de Deus, que é um bem, ela só poderá se manifestar justamente por causa da iniquidade existente. Aqueles que escolheram o mal e abandonaram o sumo bem que é Deus, serão punidos por sua escolha. Logo, Deus consegue arrancar um bem maior de coisas ruins. Por isso dizemos que o mal não é desejável por Deus, mas passa a ser aceitável quando dele se consegue tirar um bem que o supera. Então eu acho que é basicamente isso. É lógico que isso aqui é só uma introdução ao tema, porque esse é um tema muito complexo. São mais de 2000 anos que a humanidade debate esse problema, então não é um videozinho de 10 minutos que vai resolver tudo. Então eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Eu gostaria de dizer que você pode contribuir com a manutenção desse canal se tornando um membro. Então é só clicar no botão de Seja Membro, que fica aí do lado do botão Inscreva-se. Aí é só você escolher a opção com tanto que você deseja e pode contribuir. E assim como esses que estão aparecendo aí na tela, você vai estar contribuindo não só com o canal, mas também com a difusão de um conservadorismo consistente e verdadeiro. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.